Qual é a importância do lazer para a sua prova do Enem? Vem com a gente para saber mais. Pessoal, quando falamos a respeito de prova do Enem, nós estamos lembrando de um exame que traz no seu bojo a educação física. E quando entra na parte voltada para a competência 3, que é justamente a competência da educação física, se preocupa em trazer alguns questionamentos como qualidade de vida, o que é o lazer. E lazer é uma palavra muito especial, né? Todo mundo fala, eu preciso de lazer, eu quero lazer. E como é que a prova aborda essa temática, né? Quando a gente começa a entender que lazer é um termo que ganhou muita vida nos últimos tempos, quando as pessoas começaram a dizer: ah, o meu lazer é tal coisa, o meu lazer é outra coisa. E aí a gente começa a lembrar, resgatar o sentido dessa palavra, né? Lazer, quando a gente traz a sua formação inicial, está ligado a fazer algo que é lícito, algo que te deixa bem, algo que te ajuda a construir, né, um bem-estar. E quando a gente pensa, né, na história da humanidade, esse termo ele ganhou uma força muito grande a partir ali do século XVIII, quando a gente tem a explosão da Revolução Industrial. As pessoas, né, como a gente já chegou a ver em documentários, filmes, né, viviam, né, para o trabalho, só pensavam no trabalho, e a produção, quando o sujeito está muito envolto no processo, né, de doação a esse trabalho, muitas vezes pode acarretar uma paralisação desse indivíduo. E essa paralisação muitas vezes decorre do fato dele não ter um momento de lazer. Então foi a partir dali que as jornadas de trabalho começaram a diminuir, e esta figura mor, que vai ser justamente o sujeito que vai começar a se perceber como trabalhador, vai também compreendendo que tem que ter suas pausas. As pausas são necessárias para ele se reencontrar consigo, para ele conseguir abraçar um pouco aquilo que a vida oferta para ele. Então, quando a gente está falando de lazer, a gente está falando do lazer que vai desde o lazer físico, o lazer cultural, quando você vai dar uma volta no calçadão da sua cidade, ou quando você está conhecendo um museu, ou quando você vai a uma determinada praça ver uma partida de futebol na areninha mais perto aí da sua casa, né, mais próxima do seu cotidiano, é claro que você está exercitando e está se dando de presente um momento de lazer. Então, o lazer é um elemento fundamental, principalmente para colocar a nossa saúde mental em dias. E a gente tem aqui, né, como tema deste vídeo, a discussão entre o lazer e o esporte. Quando a gente está pensando em tudo isso, a gente não pode esquecer que estas duas palavras nos remetem a outras que são palavras-chave para a prova do Enem. Direitos sociais, porque quando a gente está falando de lazer, lazer é um direito, né? Quando a gente está falando de inclusão, quando eu vejo muitas vezes grupos de bombeiros lá na beira da praia, pegando pessoas tetraplégicas, paraplégicas e levando essas pessoas para um mergulho no mar. Essa sensação de mergulho, essa sensação de bem-estar que gera uma qualidade de vida neste sujeito, traduz uma situação de lazer. E a gente está falando aqui também do quanto isso reforça e dá importância ao bem-estar e na sua relação com a saúde pública, com o aspecto econômico, porque cada vez que tua cidade para e tem ali um festejo da Santa, todo mundo para no final da tarde para ver a apresentação da banda principal, tudo isso mexe também com a economia. E o sujeito que está dentro desse processo, quando ele se descobre como pertencente àquele grupo, ele está exercendo a sua cidadania. Então, todas as coisas estão muito entrelaçadas. Então, quando a gente discute o lazer, a gente está falando justamente desse processo. Aqui, por exemplo, no Ceará, há muitas praças que a gente tem até com brinquedotecas, né? Onde
aluno, onde a criança, onde o jovem, né, vai até ali, brinca, porque brincar é o aspecto lúdico na sua força maior. Quando a gente olha esses brinquedos todos, os pais empurrando os filhos, vendo toda essa movimentação, e eu costumo dizer, e até essa questão, quando a gente percebe, principalmente, do quanto o lúdico associado a essa liberdade, a essa criatividade, torna esse sujeito mais especial. Então, quando a gente percebe a importância do lazer, até para fortalecer as relações entre pais e filhos, isso já demonstra que nós estamos trabalhando com algo que atravessa todas as nossas relações no dia a dia. Então, quando a gente pensa em lazer, a gente está pensando também em esporte e está juntando tudo isso com a perspectiva do direito social. Então, quando pensamos em megalópolis, nessas grandes cidades, um grave problema enfrentado pelas populações é a ausência dos espaços de lazer. Quando você olha para algumas comunidades, aquela lagoa que era para ser toda limpa e perfeita para as pessoas tomarem banho no final de semana, muitas vezes ela está transformada no esgoto. E aquilo que poderia ser uma pequena praia particular para aquela comunidade se torna uma ameaça, né? Muitas vezes transborda, invade casas. Então deu para entender como o Estado ele pode modificar a vida de uma comunidade quando ele transforma aquilo que poderia vir a ser um esgoto no espaço de pertencimento, de lazer, com trailers, com uma série de outras coisas que vão trazer um bem-estar para aquela comunidade. Então, a gente está falando dessa promoção de políticas públicas, né? E muitos bairros, como eu havia falado, durante muito tempo passaram a ter só o concreto, casa, apartamento, e não havia nenhum espaço onde essas pessoas pudessem ter qualquer tipo de relação. Então você aposta tudo no individualismo e zero na coletividade, dando uma sensação de que esse sujeito ele vai perdendo o senso de integração nessa comunidade, ele perde o senso de doação, né, em relação a todo o processo. Então é muito importante a gente ampliar o nosso olhar sobre essa perspectiva do lazer. E aí algumas perguntas eu deixo, né, logo de cara. Há acesso igualitário ao lazer? Será que todas as pessoas têm direito ao lazer? As periferias do Brasil possuem infraestrutura adequada para o lazer? A gente está vendo inúmeros filmes que as pessoas estão mostrando, né, no Instagram as suas comunidades. E aí quando a gente muitas vezes vê o drone subindo e mostrando a comunidade, a gente percebe muitas vezes uma espécie de selva de pedra. Mas a gente não vê aqueles focos, os parques ecológicos, a gente, na maioria das vezes, consegue ver rios transformados em esgotos, mas a gente olha e diz assim, meu Deus, é um amontoado de casas. Mas o que é que está faltando para essa população respirar? O lazer. Então, o investimento público é essencial para que a gente tenha essa grande transformação. Estou mostrando aí na imagem para vocês uma areninha, dando a dimensão do quanto isso aqui reforça a identidade dos meninos que gostam de futebol, da liberdade que eles têm para poder brincar com essa bola nesse campo e acreditar que dali eles poderão vir a sonhar e se tornarem grandes craques. Quando a gente fala de eventos esportivos, como uma ida a um grande estádio, sentir a energia de uma partida, só quem entrou, sabe, assim, numa decisão daquela de futebol, é que sabe a energia que vem daquilo ali. E quando você sente na pele mesmo, né, no toque, aquela onda do gol, essas sensações geram, gente, um bem-estar e são traduzidas como elementos essenciais para a tua sanidade. O esporte também é este espaço de inclusão que ajuda muitas vezes o sujeito até a liberar a sua agressividade, reduzir a violência. O jogador, para fazer muito sucesso, ele tem que ser uma pessoa disciplinada. Então, a disciplina, ela está associada ao esporte. São muitas repetições que esse sujeito vai fazer até conseguir dar aquele grande passo. E é a partir disso que se criam as oportunidades profissionais, né?
como eu disse antes, o lazer está associado à saúde e também associado à qualidade de vida, principalmente no âmbito psicológico, né? Imagina uma pessoa que consegue se movimentar. No Ceará, em várias partes do Brasil, a gente percebe que há grupos de bombeiros que fazem reuniões com pessoas idosas em praças. E aí, quando a gente olha, né, para tudo aquilo ali, é tão especial, porque se aquele idoso tivesse fechado dentro de casa, sem contato com a comunidade, ele estaria vivendo um isolamento que o aproxima da ideia de finitude, da ideia de morte, da ideia de fim. Agora, quando você bota esse mesmo sujeito para dançar zumba lá na praça, com um grupo de amigas, por mais que a perna dela bata o braço na amiga que está do lado, aquela situação especificamente gera uma sensação de potência, de bem-estar, que revela uma outra pessoa por trás. E isso é fundamental para a gente entender o que é a socialização, o que é esse bem-estar psicológico e a prevenção, inclusive, de doenças, né? Como no caso um Alzheimer na vida, né? A gente pode ter associado a tudo isso. O lazer, como eu disse, não se resume a uma prática esportiva, ele inclui cultura, ele inclui artes, eventos comunitários, espaços públicos de convivência, quando as pessoas conseguem ter essa compreensão, que a gente tem aquele grupo de meninos batendo lata, batendo tambor, fazendo o lazer acontecer nos seus finais de semana. Então, por último, a gente fecha dizendo, lazer, ele é importante porque ele é libertador. Ele dá a você a condição de um ócio, mas um ócio mais qualificado, sabe? Aquele ócio que você costuma sair dele e dizer assim, meu Deus, eu estou tão criativo, estou com tantas ideias sensacionais, e tudo isso acontece porque o sujeito entronizou para si a ideia de que aquela política pública gera desenvolvimento social e o inclui no mundo, o transformando num grande cidadão. Gente, abração, sigam-nos nas redes e até mais, viu?